Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Alô, torcedor goiano, alô, torcedor brasileiro, aquele abraço. Seja bem-vindo ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Terminou a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e nesse vídeo, eu e a Ana Lívia Dias vamos fazer para vocês uma análise do que foi essa rodada. A gente sempre faz o guia da rodada, que são os nossos prognósticos para a rodada que vai vir, e agora vamos fazer uma análise da rodada que passou. Tudo bem com você, Ana? Tudo bem, Gerli? Tudo bem a quem está nos acompanhando? Meu abraço sincero e rodada que derrubou muita gente do cavalo, se assim podemos dizer. Pegou de surpresa alguns resultados, Gerli, mas vamos comentar Exatamente. sobre isso ainda. Exatamente. Vamos falar sobre essas surpresas, falar sobre aqueles que também conseguiram confirmar o seu favoritismo, né? Porque tem as surpresas, mas tem também as lógicas de cada uma das rodadas. Então, torcedor, essa foi a 23ª rodada, restam agora 15 rodadas para terminar esta edição do Campeonato Brasileiro da Série B. Vou trazer aqui para vocês agora os jogos da rodada, né? Vamos colocar aqui na tela quais foram os 10 jogos dessa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ela já começou assim, saindo do trivial, né? Com a goleada da Chapecoense 4-0 sobre a equipe do Atlético lá em Minas Gerais, fora de casa. O Criciúma confirmou o bom momento, fazendo 2-0 no Novo Horizontino, que inclusive derrubou o treinador do Novo Horizontino, esse resultado. O Humberto Loser caiu. Coritiba 0, Remo 0. Goiás 1, América 0. O Atlético Paranaense venceu fora de casa, vinha patinando, mas conseguiu uma vitória importante sobre o CRB em Alagoas. O Paysandu, a terceira derrota consecutiva. O Paysandu está vivendo de extremos, né? Ficou 11 jogos sem vencer, depois ficou 9 sem perder, e depois que perdeu já completou 3 derrotas seguidas. Ferroviária e Volta Redonda empataram por 0-0. Cuiabá e Atlético empataram 2-2. O Botafogo venceu o Vila Nova por 2-0. E o Amazonas fez 2-1 na equipe do Avaí, jogando lá em Santa Catarina. Se antes da rodada a gente faz, Ana, quem é o maior favorito e também qual a maior zebra da rodada, para você, qual foi a maior zebra dessa 23ª rodada entre esses 10 jogos que eu acabei de apresentar? Nossa, Gerli, foi uma rodada de muitas surpresas, né? Como eu falei, uma confirmação duas confirmações, na minha opinião. Mas a maior zebra, creio eu, que foi a vitória do Botafogo contra o Vila. Aí eu vou uma escala abaixo, vamos dizer assim, uma linha abaixo. Eu vou na vitória do Amazonas sobre o Avaí lá na ressacada, sabe? Era um resultado que eu não imaginava. Alguns resultados surpreendentes, mas para mim essa foi o resultado mais inesperado dessa 23ª rodada, a vitória do Amazonas lá na ressacada 2-1 sobre a equipe do Avaí. Agora, vamos olhar aqui como é que estava a classificação na 22ª rodada, ok? Antes dessa rodada começar, como é que estava a classificação do Campeonato Brasileiro. Coritiba 42, Goiás 41, Chapecoense 37, Novo Horizontino 36, era o G4. Aí você tinha ali pertinho do G4 o Remo, Vila Nova, o Criciúma, o Avaí, o Cuiabá e o CRB fechando a primeira página. Na segunda página, Ferroviária, Operário, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético e América Mineiro, ainda fora da zona do rebaixamento. E dentro da zona do rebaixamento, Volta Redonda, Botafogo, Paysandu e Amazonas. Agora vamos ver como é que ficou a classificação depois da rodada, né, com a inserção dos 10 jogos da 23ª rodada. Goiás voltou à liderança, 44 pontos, Coritiba caiu para segundo, 43, a Chapecoense manteve-se em terceiro com 40 pontos. O Criciúma passou a ser a novidade no G4, né, o G4 que vinha fixo há muitas rodadas aí com os 3 primeiros colocados e o Novo Horizontino, agora o Criciúma está dentro do G4 com 36. Novo Horizontino saiu do G4, 36, o Remo, o Vila Nova, o Cuiabá seguem ali próximo ao G4, o Avaí também, a equipe do CRB permanece ainda na primeira página da tabela.
O Operário conseguiu uma vitória importante, subiu na tabela. O Atlético Paranaense conseguiu uma vitória importante, subiu na tabela. Ferroviária se manteve. O Atlético Goianiense perdeu uma rodada, o Atlético foi goleado, manteve-se na mesma colocação, e o Botafogo deixou a zona do rebaixamento. Já dentro da zona do rebaixamento, a grande novidade é o América, mas nós tivemos várias mudanças nas colocações. O Amazonas saiu da lanterna para 17º, o Volta Redonda manteve-se em 18º, o América entrou dentro da zona de rebaixamento e foi para a penúltima colocação, e o Paysandu caiu para a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, essas aí as principais modificações nesta, na tabela depois dessa 23ª rodada. Para você, Ana, olhando essas mudanças, esse novo cenário da competição, para você, quem ou quais foram os grandes vencedores, né, dessa 23ª rodada? Aqueles assim que a rodada foi muito positiva para eles. Dois times, Jolie. A Chapecoense, pela vitória contra o Atlético, 4-0 fora de casa, entra na briga, acho que talvez até pelo título, como eu havia comentado, já se coloca entre Curitiba e Goiás, deixa praticamente uma vaga só no G4, em dúvida, e o Goiás reassumindo a liderança, tirando o fantasma do clássico e, enfim, fazendo o dever de casa, fazendo o simples e pegando a liderança da competição. Eu considero que para estes dois clubes que você citou, foram rodadas positivas para o Goiás, para a Chapecoense, mas ao meu ver, os dois grandes vencedores da rodada, também vou eleger dois aqui, foram o Criciúma, que conseguiu entrar no G4, né, um grande feito para o Criciúma, que já foi penúltimo colocado nessa Série B, e o outro foi o Botafogo de Ribeirão Preto, que saiu da penúltima colocação para fora do Z4. Então foram duas equipes que conseguiram dar saltos muito interessantes, o Botafogo e também o Criciúma. Claro, outros tiveram rodadas positivas, como o Atlético Paranaense, o Operário. Os vencedores normalmente têm o Amazonas também, saltou bem, saltou da lanterna para a 17ª colocação, não saiu do Z4, mas deu um salto interessante num jogo fora de casa nessa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, sem dúvida, uma rodada bastante interessante. Agora eu quero trazer para você, torcedor, dois recortes. A gente vai usar sempre esses dois recortes de agora em diante, tá bem? Um com a classificação das últimas 5 rodadas, que é um recorte mais curto. Outro com a classificação das últimas 10 rodadas, que é um recorte um pouco mais longo. E aí a gente vai ver a influência disso dentro dessa tabela geral da competição. Olha só, Ana, essa é a classificação das últimas 5 rodadas. Os melhores times, Chapecoense e Ferroviária. O Criciúma também está ali em terceiro com 10. Depois a gente tem CRB e Curitiba 9, uma turma com 8 pontos, a Bahia, Operário, Goiás, o Botafogo 7, Vila Nova 6, muita gente com 6, né? Vila, Amazonas, Atlético, Atlético Paranaense, Remo, depois a turma que já é de um desempenho ruim, né? Um desempenho de 33% para baixo. O Cuiabá, o Volta Redonda, o Atlético, o América, o Paysandu e o Novo Horizontino. Olha por que o Novo Horizontino saiu do Z4. Aqui explica muita coisa. Por que o Novo Horizontino saiu do Z4? Por que o Paysandu caiu para a lanterna? Por que o América entrou no Z4? Por que o Atlético estacionou depois de ter uma arrancada muito boa dentro da competição? Tudo isso a gente vê aqui nesse gráfico das últimas 5 rodadas. Quer fazer algum comentário, Ana, sobre essa tabela? Então, essa tabela, para mim, ela é sensacional, Jolie, porque a gente consegue entender o campeonato. Os times trabalham com isso também, eu acho que é até algo que nós podemos adotar, o jornalismo poderia adotar, que são os miniciclos dentro do próprio campeonato. A cada 5 rodadas tem um. E neste ciclo de 5 rodadas, a gente vê o start da Chapecoense, também a queda de alguns times importantes, mas o que me chama muita atenção é o Novo Horizontino. Uma coisa é nós vermos o time despencando rodada a rodada. Outra é olhar assim, as últimas 5 e ver ele na lanterna da competição.
beira a ser chocante. Como perdeu o fôlego. Exatamente. E agora vamos ver as últimas 10. Aí já é um extrato mais longo, mas ainda recente, né? São 10 rodadas de 23 que já aconteceram. Os times que mais pontuaram nas últimas 10 rodadas. Chapecoense, a equipe que mais pontuou, ela aparece na liderança de 5 rodadas e na liderança de 10 rodadas. O Criciúma, o Coritiba e o Goiás. Olha que coincidência, estes 4 são os 4 times que neste momento estão dentro do G4, não nessa ordem, porque o Goiás é o líder, o Coritiba é o segundo, a Chapecoense é a terceira, o Criciúma é o quarto, mas eles são os 4 que mais pontuaram nas últimas 10 rodadas. Então, esse é um cenário interessante. E temos equipes, aquelas, se você observa que aqueles, Ana, que estão ali pertinho do G4, nesse corte de 10 rodadas, eles também, vários deles estão pertinho do G4. O Vila Nova, o Remo, o Avaí. São 3 equipes que na classificação geral também estão ali em torno do G4, vamos dizer assim. Aí você tem aquelas equipes que conseguiram uma certa reação dentro da competição, o Operário, o Atlético, e tem aqueles times de meio de tabela que tem campanhas também de meio de tabela. Cuiabá, Ferroviário, Volta Redonda deu uma reagida, o Botafogo, o Amazonas, o Paysandu, que já chegou a liderar esse recorte, agora está aí na 15ª colocação, o Novo Horizontino, aqui já é um corte de 10 rodadas. Em 5 ele aparece na zona do rebaixamento como último colocado, mas em 10 ele já é 16º. Então o problema vem de mais tempo. E no Z4 são os 4 piores times nas últimas 10 rodadas. CRB, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e o pior de todos, assim, com disparado, é o América Mineiro. Pra você ter ideia, o América Mineiro tem 5 pontos a menos do penúltimo, em termos de aproveitamento. É, assim, é a metade dos pontos que o Atlético, e o Atlético Goianiense também me preocupa, Ana, porque assim, o Atlético Goianiense tem a segunda pior campanha das últimas 10 rodadas. Então esse é um problema para ver que o Atlético ele passa por um processo de queda muito grande. Só à frente do América Mineiro, empatado com o Atlético Paranaense e o CRB, que são 2 equipes também que vêm sendo muito criticadas aí pelo seu desempenho. Exatamente, Gerli. E até esse extrato mais longo mostra como que é uma competição de resistência. Vai somando um pontinho aqui, outro pontinho ali. Quando você abriu as últimas 10 rodadas, o G4 é o mesmo deste atual. Isso para mim reflete muita coisa. Agora, algo que, como você falou, é preocupante pegar esse aproveitamento do Atlético. Eu estava muito tranquila em questões de queda, achava que não havia possibilidade, porém, isso aí, esse resultado do Atlético na 19ª colocação, nas últimas 10 rodadas, mostra que o aproveitamento ele está péssimo, o time não está evoluindo tecnicamente e pode ainda ter lastro para algo pior no campeonato. Exatamente. Então, torcedor, este foi um conteúdo novo, diferente, que a gente quis trazer para você aqui no Futebol 62, porque aqui a gente está sempre em busca disso, né? Claro, de conteúdos que agreguem, né? Não basta ser novo, não basta ser diferente, tem que ser bom. E a gente espera que você tenha gostado dessa análise da 23ª rodada. Quando terminar a próxima rodada, a gente faz de novo, e assim a gente vai fazendo um, um, um vídeo antes, outro vídeo depois, sempre para deixar você bastante informado. Deixa aí também nos comentários as suas perspectivas, as suas observações sobre tudo que trouxemos aqui para cada um de vocês. Muito obrigado, Ana, mais uma vez, por estar aqui nessa primeira edição, neste caso, né, do análise da rodada. Eu quem agradeço, Geli. Obrigada pelo convite para esse novo programa. E, bom, vamos tocar aí. Tem muita rodada ainda pela frente. Parece que o campeonato está acabando, mas na verdade, se olharmos a tabela, ainda são longas rodadas e muitos temas a serem debatidos. Exatamente. O campeonato ainda não chegou a 2/3 e a gente vai estar sempre aqui trazendo para vocês essas nossas reflexões, tudo bem? Para mostrar o futebol um pouco além
do achismo. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado e até a nossa próxima oportunidade.